De assunto, catarinenses de várias regiões estão sentindo um friozinho atípico nesses últimos dias. Um recado, aliás, que a Camila Levien trouxe já no início do mês, né? Dezembro chegou com uma onda de frio pelo estado. E essas variações repentinas, inesperadas de temperatura podem prejudicar a saúde. Pedro Mariano vai explicar para a gente ao vivo. Agora, muita gente doente por aí, Pedro? Sim, Marta, olha, da média de atendimentos aqui, olha, em torno de 100 acolhimentos, cerca de 50 já procuram esta unidade básica de saúde ou de estratégia de saúde familiar aqui no bairro Salto do Norte, em Blumenau, com sintomas respiratórios. De acordo com as enfermeiras aqui desta unidade, esses atendimentos mais que dobraram se comparado com o mesmo período, se comparado com o mês passado, né? Aqui em Blumenau, neste exato momento, faz 18 graus, mas os termômetros chegaram a marcar por aqui por volta dos 16. A gente percebe muitas pessoas andando na rua já com aquele moletom, com aquele casaquinho que já estava guardado, né, junto com as outras roupas de inverno. Mas o que chama a atenção é que os termômetros estão marcando temperaturas baixas, prestes a chegar o verão em dezembro. Então a gente vai conversar aqui com a médica, né, de saúde da família e comunidade, a doutora Gabriela Cus, para falar a respeito, né, de que maneira essa variação de temperatura muito comum, né, nesses últimos anos aí, até por conta do aquecimento global, né, o clima fica um pouco desregulado, acaba afetando a nossa saúde e de que maneira. Bom dia e seja muito bem-vindo à nossa programação. Bom dia, muito obrigada pelo convite para participar. Então, realmente essa oscilação de temperatura, ela acaba baixando a nossa imunidade, né? A gente está ali na temperatura alta e essa oscilação ela acaba fazendo com que a nossa resposta imune não seja tão satisfatória. E aí, claro, ficam ambientes mais fechados, janelas fechadas, as pessoas doentes pararam de usar máscara, então a gente tem que lembrar que quem está doente tem que usar máscara descartável para poder evitar essa proliferação dessas doenças, né? E acaba multiplicando a proliferação de vírus, como o da influenza e da gripe, né? E aí, infelizmente, o Covid também voltou a aparecer, a gente está com casos de Covid também, e justamente por causa disso, essa questão de baixar a imunidade, ambientes mais fechados e as pessoas não se cuidarem tanto, né, infelizmente. Quais as principais queixas dos pacientes que procuram esta unidade de saúde, doutora? Então, neste momento, nesse mês, o que a gente mais tem tido são realmente as queixas respiratórias. A gente está com um surto de diarreia também, inclusive que a vigilância está monitorando nas creches aqui do bairro. E também tem tudo a ver com essa questão da transmissão de ambientes fechados, colocar a mão na boca, colocar a mão no olho sem higienizar primeiro. Diminuíram muito o uso do álcool gel, que é importante também para a gente evitar essa proliferação. Então, infelizmente, são os que a gente mais tem atendido, além dos nossos atendimentos básicos, né, de hipertensão, diabetes, pré-natal, acompanhamento do crescimento das crianças. A senhora falou em relação à utilização da máscara, do álcool em gel. Quais outras medidas a gente pode adotar para justamente evitar a proliferação desses vírus e também se resguardar, manter a imunidade em dia? Então, primeira coisa para a gente evitar essa proliferação é quem está doente usar máscara, principalmente evitar ambiente fechado, evitar ficar saindo de casa. Em lugares aglomerados, tentar deixar a porta aberta, a janela aberta para evitar essa proliferação e evitar ficar, então, muita gente junto no mesmo lugar. Quando está frio, a gente tem tendência a se aglomerar. A questão da imunidade é comer fruta, comer salada, ter uma alimentação rica assim, né, em cores variadas e principalmente a ingesta de água para poder limpar a via aérea. Então, o que a gente precisa tomar? De 35 a 50 ml por quilo de peso por dia. Eu tomo bastante água, eu tomo 1 litro por dia. Não é bem assim. Eu tomo 2 litros por dia que o médico mandou. Não é bem assim. Esse cálculo é uma média para o peso médio das pessoas. Então, o certo são de 35 a 50 ml por quilo de peso que a gente tem que tomar, para poder justamente manter as vias aéreas limpas. Quem está com o nariz entupido, lavar o nariz com soro fisiológico, abundantemente até poder ficar o nariz limpo. Tentar manter essas atenções em relação à febre, comprar um termômetro. Então, procurar atendimento médico se a febre for alta, acima de 38, 39 graus persistente. Se tiver essa questão do nariz com catarro verde, amarelo, aí deixa de ser um resfriado, uma gripe, já vira uma sinusite, já vira uma amidalite. E quando a nossa via aérea está machucada por um resfriado, tem chance de as bactérias da nossa boca, do nosso trato respiratório se aproveitarem e aí acabar evoluindo para uma sinusite, para uma pneumonia e doenças aí um pouco mais graves, né? Então isso a gente tem que tomar cuidado. Vacinas também são formas de prevenção, doutora? Sem dúvida. A gente tem visto um aumento dos casos de gripe, principalmente em adultos, porque os idosos se vacinaram.
Então, essa questão de, quando tiver a possibilidade, a Secretaria de Saúde sempre vacina primeiro os grupos prioritários, que são os idosos e as crianças, mas depois sempre sobra a vacina da gripe para os adultos. Ficar sempre atento às redes sociais, a Prefeitura está sempre avisando, vem que agora chegou a vez dos adultos, venham se vacinar, porque isso faz toda a diferença. A gente percebe agora, nesse caso de frio, que os idosos estão ficando um pouquinho menos doentes do que os adultos que não se cuidam. Lembrar de sair com um casaquinho de casa para poder, tirar quando esquentar, mas evitar dormir de cabelo molhado, é uma coisa que as pessoas fazem muito. Evitar sair da cama quente e pisar no chão gelado, ter um sapatinho, um chinelinho do lado da cama também ajuda. Essas questões de se cuidar é importante. Além do exercício físico, isso é a coisa que mais aumenta a imunidade. Então, a gente tem que fazer pelo menos 30 minutos de exercício físico por dia. Isso é fundamental. Perfeito, doutora. Muito obrigado pela tua participação, pelas informações aqui no SC no Ar para todo o estado de Santa Catarina. E a população que deve ficar bastante atenta a isso, porque por conta dessa variação de temperatura, olha, a gente que lute, né? Eu mesmo já fui com Deus, minha garganta está ardendo, tem um leve desconforto aqui, mas a gente sempre vai utilizando o soro fisiológico para lavar, enfim, a gente vai se cuidando, é importante a gente se cuidar. Né, Marta? Eu volto contigo aí no estúdio.